E se você entrasse no inferno e pudesse descrever o local, qual seria a sua reação? Ficar cara a cara com o destino dos pecadores e poder ver o sofrimento deles, ou até mesmo sofrer o sofrimento deles? Me conte aqui nos comentários. Mas antes, se inscreva nesse canal para não perder nenhuma novidade e a gente chegar aos 1 milhão de inscritos com o passar do ano. Eu sei que isso é possível, mas isso é possível com a nossa força, com a sua força e a minha força. Sem mais delongas, eu sou Aterson e sejam bem-vindos a Evil J Tech. Com certeza a coisa mais sem explicação é o que acontece quando a gente morre. E é até irônico pensar, já que essa é ao mesmo tempo a maior certeza que temos em nossas vidas. Há aqueles que quando sofrem algum trauma severo como um acidente de carro e ficam em coma, relatam que elas viram o próprio corpo, ou mesmo tiveram um vislumbre do céu. Do céu, não do paraíso. E aquelas que viram o inferno. E foi isso que aconteceu com Clifford Hoyt, um americano de 31 anos que foi atingido por um carro na rua Maple Grove, em Manchester, nos Estados Unidos, em 1999. O acidente foi tão intenso que Clifford foi levado às pressas para o hospital, onde ficou internado e em coma por meses. Ao acordar, Hoyt transpareceu uma feição assustada, de medo, o que ao ver dos médicos era uma coisa normal, já que o mesmo havia sofrido um acidente e passou meses em coma, o que explicaria sua desorientação. Mas foi só quando ele conseguiu recobrar os seus sentidos que as coisas começaram a ficar estranhas. Clifford Hoyt conta que lembra do acidente, mas o seu medo veio depois do que ele havia passado. Depois de perder a consciência, ele lembra de ir para um lugar extremamente quente e escuro, onde nesse lugar ele foi torturado por muito tempo por algumas criaturas que se assemelhavam com sombras humanas, mas totalmente escuras e sem rosto. As criaturas se divertiam enquanto faziam seu corpo sofrer de todas as formas possíveis. Clifford Hoyt disse que estava no próprio inferno. É claro que toda essa história não convenceu os médicos, onde falaram que isso foi apenas um sonho e até pediram para ele fazer um exame psicológico, onde o mesmo rejeitou. Ao receber alta, Hoyt foi para casa, só para saber que a sua paz jamais chegaria. Depois de algumas semanas, os vizinhos de Hoyt começaram a reclamar, dizendo que o homem estava ouvindo sempre a mesma música em volume alto, repetidas vezes. Após tentativas mal sucedidas de entrar em contato com o vizinho, acabaram avisando o síndico do prédio, onde o mesmo tentou contato, mas nada. Foi então que ele pegou uma chave que tinha do apartamento, abriu e se deparou com essa cena. Clifford Hoyt estava nu, ouvindo uma música com vários cortes em todo o seu corpo e segurando um cubo gigante de gelo. O dono do prédio ficou assustado vendo aquela cena e decidiu ligar para a polícia, acreditando que Hoyt pudesse ter sido vítima de alguém. Mas Hoyt estava lúcido e acordado, e pediu para o dono do prédio não fazer isso. A foto foi tirada pelo próprio dono do apartamento, como forma de prova para reivindicar qualquer possível dano que tivesse tido no apartamento. Intrigado e assustado com aquilo, ele perguntou a Hoyt o que havia acontecido. Ele disse que após sair do inferno, os demônios ainda continuavam atormentando ele, e que em cada vez que os demônios apareciam, o calor infernal era sentida, por isso que ele estava com um bloco de gelo. Além disso, os demônios gritavam no ouvido dele, dizendo que ele já havia morrido e que ele pertencia ao inferno. A música que era tocada repetidas vezes era uma forma de fazer com que esses demônios se afastassem. Completamente assustado com aquilo, o dono do prédio simplesmente saiu do apartamento e ligou para os familiares de Hoyt e explicou a situação. Após isso, ele chama a polícia. Agora há 3 desfechos para essa história. Na primeira versão, após ligarem para os policiais, Hoyt foi mandado pela família para um hospital e declararam que Hoyt estava com o cérebro danificado por conta do acidente, o que explicaria toda a alucinação que ele tenha vivido. Na segunda versão diz que Hoyt foi mandado para uma clínica psiquiátrica, o manicômio Forest Haven, em Maryland, um hospital real que merece um vídeo só para ele, pois conta que é um prédio assombrado e dizem que o túmulo de Clifford Hoyt está lá. Na terceira versão, conta que após os exames, Hoyt voltou ao apartamento, onde continuou morando lá por algumas semanas.
até não suportar tudo o que havia passado, e então ele se mudou para um iglu no Alasca para fugir do calor. Apesar de toda essa história, que até mesmo pode ser integrada como uma creepypasta, pode ter sido inspirada em uma história real. Em uma matéria publicada pelo jornal The Baltimore Sun, havia uma pessoa chamada Gary Clifford Hoyt, de 46 anos, que havia sofrido um acidente no quarteirão da rua Maple Grove, assim como conta a história, mas que dessa vez ele não teve tempo de chegar com vida ao hospital. No YouTube, você consegue achar uma música com o nome Clifford Hoyt, que é inspirada na história. A música é peculiar, ela consegue descrever com as suas repetitivas notas o que significa um sonho e como poderia ser uma música vinda do inferno ou de alguém que passou pelo inferno. Escutar ela pode te deixar um pouco ansioso e nervoso. E a propósito, é essa música que tocou o vídeo todo. Esse foi o vídeo. Se você quiser mais vídeos como esse, comente aqui um próximo tema. Fique com Deus e cuidado com a escuridão.